Olá, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais um episódio de que engenharia civil não é só canteiro de obras. E hoje o tema que eu vou trazer aqui para a gente abordar é como o orçamento de obras pode agregar valor ao seu serviço. Então, quem me acompanha aqui há mais tempo, né, sabe que eu acabo falando para profissionais que querem atuar nessa área, né, de engenharia de custos, com essa parte também de orçamento, que é uma área dentro da engenharia de custos, mas hoje eu quis trazer algo aqui para mostrar que não somente esses profissionais que têm esse conhecimento, que trabalham exclusivamente com isso, mas outros profissionais que podem estar agregando aí o seu serviço com essa área, né? Então, eu trago aqui, por exemplo, engenheiros que trabalham com projetos, como agregar valor, né, ao seu serviço trabalhando com essa parte, por exemplo, de estudo de viabilidade. Eu trago aqui também, vou trazer, né, exemplos de como que um engenheiro, por exemplo, de obra pode agregar valor ao seu serviço tendo esse conhecimento. Então não é uma área assim específica somente de um profissional. Na verdade é uma área que basicamente todo profissional que tem essa habilidade a mais acaba se destacando. Então, quando a gente acaba se destacando, a gente consegue agregar mais valor ali ao serviço, né, do que está sendo prestado. Então, assim, o que é agregar valor, né? Agregar valor, gente, eu trago aqui que é você entregar um pouquinho a mais do que aquilo que você foi contratado, né? A gente tem, pode ser, quero que vocês imaginem qualquer serviço que você faz uma contratação, quando aquele profissional que você contrata entrega mais do que você está esperando, você acaba tendo bons olhos sobre aquele profissional. E isso acontece também na engenharia civil, né? E a área de custos é uma área que está incluso aí em todas as áreas, porque tudo envolve a questão do custo. Então, é um diferencial que vocês podem estar trabalhando, né? Então, a gente fala em agregar valor porque você acaba entregando um pouco a mais, um pouquinho a mais que você entrega, você já consegue acabar aí se destacando, né? E por que isso é importante, né? De entregar sempre um pouquinho a mais. Eu já logo vou falar para vocês o que vocês podem estar entregando um pouquinho a mais aí, mas que vai fazer toda a diferença. Mas o que acontece é que quando a gente entrega um pouquinho a mais, acontece o famoso marketing boca a boca. E principalmente na construção civil aí, tudo vem muito de indicação. Então, quando a gente vai pedir algum serviço, quando a gente pede alguma recomendação, a gente sempre acaba perguntando, olha, você conhece alguém que faz esse tipo de coisa e tudo mais? E aquele profissional que sempre dá um pouquinho a mais do que realmente foi contratado, acaba se destacando. Então, a gente traz aqui que isso é bom, é importante, porque a gente acaba criando esse nosso marketing com pessoas que trabalham com a gente, que vê que a gente realmente entrega mais. Então, esse marketing boca a boca é muito efetivo, é muito bom e realmente ajuda, né? E essa área ainda de custos, o que é legal eu trazer aqui, criar uma mentalidade para as pessoas que talvez não estão assim visualizando isso, né? De certa forma. O que eu quero trazer aqui é que a gente acaba lidando, né, com essa parte de custos e que é possível vocês estarem utilizando essa habilidade em qualquer área que você esteja atuando dentro da engenharia civil. É o legal porque a gente está lidando, na verdade, com as finanças do nosso cliente. Ou melhor dizendo, né, também lidando com as finanças da própria empresa, né? Do dono da empresa, de todos os colaboradores. Então, é uma coisa que está ligada às finanças. E a gente sabe que lidar com dinheiro não é fácil, né? A gente, na verdade, assim, tem que cuidar muito bem. A gente já cuida muito bem do nosso dinheiro, ainda mais cuidar do dinheiro dos outros. Então, passa, assim, uma responsabilidade, passa uma outra perspectiva, né? E eu posso até trazer um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos supor aqui a situação que vocês estão com dinheiro guardado, né? Vamos supor aqui que você trabalhou um bom tempo, você guardou o dinheiro e você está com um dinheiro que você quer fazer um investimento.
E vamos supor que tem aí, por exemplo, 2 corretoras no mercado para você aplicar esse dinheiro para fazer investimento. Aí, por exemplo, tem a corretora que ela faz o básico daquilo que realmente já tem no mercado, faz ali o que precisa ser feito, mas que não é às vezes tão especialista, mas consegue te trazer um retorno. E vamos supor que você tem uma outra corretora que ela é especialista naquilo, que ela dá um pouco a mais, mas que já faz toda a diferença, que ela entrega um pouco mais de retorno para você daquele investimento que você está fazendo, te traz mais confiança, sabe do que está fazendo, enfim, mostra um outro cenário. Então, assim, quando você vai fazer um certo investimento, qual corretora que passa mais confiança? Aquela que faz o básico, né? Ou aquela corretora, por exemplo, que está fazendo a mais do que o esperado, às vezes trazendo um pouco mais de retorno, vai trazer um pouco mais de retorno, passa mais segurança, mostra que não entende somente daquilo, mas sabe como que aquilo vai afetar nos seus resultados. Então, é algo que quando ele lida com o nosso dinheiro é basicamente a mesma coisa, a gente acaba pensando, nossa, qual será que eu vou contratar, né? Com certeza aqui é a segunda opção, a corretora que entrega um pouco a mais, que tem uma perspectiva diferente, que já tem uma visão um pouco mais aguçada, digamos assim. Então é a mesma coisa. Então, se fosse um profissional aqui, será que se fosse contratar aí um profissional que não tem tanta experiência com a área de custos, seja na área de projetos, engenheiro de obra, né, que eu vou mencionar aqui, mas vocês acham que ter um diferencial, uma habilidade sobre custos, que é finanças, né, ali do cliente, da empresa, vocês acham que é um diferencial ou não? Lógico que é um diferencial, né? Esses profissionais, eles acabam se destacando porque tem essa questão de cuidar, né, do dinheiro ali da empresa, do cliente em si. Então, profissionais que têm essa habilidade, que se preocupam com isso também, tem assim uns pontinhos a mais, né? Digamos assim. E eu quero trazer aqui, vou dar alguns exemplos, né? Então, por exemplo, vamos supor que tem aqui engenheiros de projetos, né, que estão nos acompanhando, ou até mesmo arquitetos, né, que fazem ali os projetos de fato, o layout, como que vai ser, por exemplo, uma casa ou um prédio, enfim. O que acontece? Muitas vezes a gente acaba fazendo estimativas, né, de quanto que vai custar aquele projeto, porque nem sempre a gente tem todos os projetos ali desenvolvidos, né? E sempre tem aquela pergunta, mas quanto que vai custar mais ou menos, né, essa casa, ou quanto que vai custar mais ou menos esse empreendimento? E a gente vê que, assim, tem profissionais que acabam passando o valor por metro quadrado e tudo mais. Quem me acompanha aqui já sabe a minha opinião sobre isso, do valor por metro quadrado. Mas o que acontece? Você passar um valor por metro quadrado, e muitas vezes acabam se utilizando aí referências até erradas, né? Mas você vai passar um valor. Só que olha só a diferença, por exemplo, de um engenheiro aqui de projetos ou até mesmo arquiteto apresentar um custo bem mais realista e assertivo do que uma média lá que às vezes foi chutada ou foi usada como referência em uma outra obra, ou até mesmo utilizando o Cube, assim, que tem pessoas que acabam utilizando o Cube ainda de forma errada, que eu já vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas o que acontece? Qual profissional vocês acham que acabam se destacando mais, né? Então, eu trago aqui que é uma forma de vocês estarem agregando valor ao serviço, quem trabalha com essa área, por exemplo, de projetos, quem está projetando ali essa fase inicial, né, daquele produto, daquele empreendimento ou daquela casa, enfim, de saber mostrar, olha, nessa perspectiva aqui, a gente tem que ver que, por exemplo, nesse tipo de residência, talvez as esquadrias tenham um alto custo, será que a gente diminui isso, altera isso? Então, ter essa visibilidade de custos realmente, né, que vai influenciar isso no bolso do cliente ou até mesmo no bolso da empresa. E às vezes são algumas alterações que podem ser feitas e que vai dar uma baita diferença no custo, e nem tanto vai dar uma diferença assim tão
como é que eu posso dizer? Do cliente não gostar, às vezes são pequenas coisas, nossa, eu gostei dessa maneira também, tem um custo-benefício muito melhor. Então, esse tipo de profissional acaba se destacando automaticamente, acaba se destacando, né? Então, é uma maneira, por exemplo, de fazer uma estimativa mais assertiva, né? Inclusive no MTCO eu acabo mostrando um dos pilares, que seria esse estudo preliminar, né, que a gente acaba chamando de viabilidade ali, que dá para fazer já quando você tem esse projeto inicial, uma ideia de como que vai ser, a gente consegue chegar em umas estimativas muito mais próximas da realidade do que simplesmente pegar, por exemplo, o valor lá do cube e multiplicar pela área. Então, assim, eu já vou deixar uma dica aqui também, inclusive, que se você acaba utilizando uma metragem quadrada e multiplicando pela área somente, fazendo uma estimativa de custos dessa forma, saiba que você está tendo uma margem ali de erro muito grande de até 30%, tá? Isso depende né, também do que você está utilizando de padrão ali, de referência e tudo mais, mas é uma coisa que que acaba sendo muito particular de cada obra quando a gente para analisar. Então, às vezes, você pode estar utilizando uma média que não é realmente aquela média, não vai ser possível executar ou está muito fora, enfim. Então, eu até falo aqui que se você utiliza um valor por metro quadrado, eu acabo falando do cube, aprenda a utilizar pelo menos o cube da maneira certa, né? Porque o cube, gente, para quem não sabe, ele é o custo unitário básico, né? Que a gente tem da construção civil, que é uma média ali das construções, tem uns padrões que a gente consegue retirar esses valores por metro quadrado, mais ou menos de custo, daquela edificação, daquela residência, enfim, para ter uma base. Mas a questão é que o cube tem outras coisas por trás, tem coisas que não estão contempladas, tem coisas que vocês têm que ainda somar à parte, até mesmo na questão de você pegar a área, você não simplesmente pega a área, se você já tem uma planta daquela residência ou daquela edificação, tem algumas coisas que você tem que avaliar também. Vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Por exemplo, quando eu vou utilizar o cube, né, se eu tenho lá, por exemplo, um subsolo ou uma garagem, o valor por metro quadrado desse subsolo ou dessa garagem, vocês entendem que é totalmente diferente do valor por metro quadrado que eu tenho de uma cozinha, onde tem revestimento cerâmico, onde tem instalação hidráulica, instalação elétrica, então revestimento cerâmico, eu falei, né, piso, parede, enfim. Então, o custo por metro quadrado da cozinha é muito mais alto, por exemplo, do que uma garagem, um subsolo. Então, não é simplesmente pegar a área, né? Então, também tem que analisar, olha, esse tipo de área, então, aplica-se ali um fator de redução para reduzir realmente aquela proporção que não é bem aquele custo, mas a gente acaba fazendo algumas modificações para chegar realmente num custo mais assertivo. Então, olha só como vocês podem estarem utilizando isso para agregar valor ao seu serviço, né? O cube tem uma norma que vocês podem estar lendo ela, eu acho interessante ler para entender, olha, o que é o cube, o que contempla no cube, da onde que surgiu, o que se utiliza para chegar nessa média do cube. Então, eu vou deixar aqui que é a NBR 12721. Então, vocês dão uma procuradinha aí, que vale a pena a leitura, certo? E ainda vou falar também, já vou chegar aqui na questão de engenheiro de obra, mas a questão também de engenheiros que já atuam nessa área de orçamento, até mesmo de planejamento, né? O que é legal, né? Eu vou até falar para vocês que como que foi a minha história. Quando eu entrei para essa área, eu achava que fazer orçamento era pegar e puxar ali as composições que tinha, né, no banco de dados ali orçamentário, e eu lá e preencher as quantidades. Para mim aquilo era um orçamento. Então eu comecei fazendo um orçamento assim. É claro que orçamento é uma maturidade, né, que você vai criando ao longo do tempo. Hoje a minha perspectiva, a minha visão de orçamento é totalmente diferente de quando eu iniciei, e por isso que eu trago sempre conteúdos aqui, porque
porque lá atrás não tinha ninguém para me ensinar isso. Eu aprendi lá na raça, né? Na prática mesmo, errando e aprendendo, porque falta essa parte prática. Então, eu tô trazendo essa visão aqui para vocês que acabam trabalhando já nessa área. Olha, orçamento não é só puxar a composição, né? Orçamento vai muito mais além disso, né? Então a gente tem algumas referências aí de bases, né, de orçamento, que é uma referência que a gente pode utilizar às vezes para fazer alguma consulta, para ter uma ideia, mas não é o mais ideal para você, por exemplo, fazer um orçamento de uma obra privada que já tem ali seu método de construção, de qualidade que entrega para os clientes, né, do empreendimento, e até mesmo a questão, no caso da localidade, altera preço. Então tem várias coisas por trás de um orçamento. Então quando a gente cria um orçamento, para quem é da área aqui, sempre entregue um pouquinho a mais. Faça um orçamento que realmente seja para ser utilizado em canteiro de obras, né? A gente acaba ouvindo muito isso na área de, por exemplo, tem um orçamento, chegou um orçamento lá. Eu já vi isso acontecer, por exemplo, de pessoas pegar, nem ver o orçamento, já colocar dentro da gaveta, enfim. Por quê? Porque criou aí uma visão, digamos assim, de que o orçamento ele não dá para ser utilizado pela obra. E isso daqui que eu trago de diferencial, né? De eu falar para vocês, olha, vocês podem agregar valor ao serviço de vocês entregando um orçamento que realmente seja utilizado ali em campo, seja utilizado em campo. Então isso faz total diferença. Você não faz um orçamento para ter um número, você faz um orçamento para realmente ser utilizado pela obra como meta, né? Meta de custo, meta de produção, meta de prazo, meta de escopo. Então se faz ali para ser cumprido realmente, porque quando a gente faz um orçamento também a gente acaba calculando qual que é o lucro que tem por trás disso. E quando você não tem controle realmente do orçamento, quando você não tem uma referência que realmente você possa se basear, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que o cliente perde dinheiro, que a construtora, a empresa perde dinheiro. E isso, gente, vai indo. Quando a gente não tem controle do que realmente está sendo comprado, do que está sendo executado, quando você não tem uma linha de referência realmente verdadeira que dá para se basear, né, que eu falo que para ser um orçamento ali, fazer um orçamento que realmente seja utilizado pela obra, fica difícil você controlar para ver se você está gastando a mais ou está gastando a menos, né? Vocês concordam? Então, só para fechar um exemplo aqui, né? Vamos supor que vocês tenham lá no orçamento tantos metros cúbicos de concreto. Peguei um exemplo bem simples aqui, mas só para vocês entenderem. Se você tem um orçamento que realmente seja utilizado pela obra, que já entendeu quais são realmente as perdas que são necessárias, que você viu a metodologia aqui da estrutura que você está utilizando, você sabe que aquilo que está em orçamento é para ser utilizado. Se, por exemplo, você acabou utilizando muito mais concreto, você tem um comparativo. Olha, peraí, mas divergiu aqui, vamos supor, 5 metros cúbicos de concreto do orçamento. Mas o que está acontecendo que divergiu 5 metros cúbicos, né? Então, são essas coisas que a gente precisa se atentar, né? De fazer um orçamento que realmente seja executado pela obra, para fazer posteriormente o controle, para quando executar a obra de fato, verificar se está tendo o desempenho esperado ou não e quais são os planos de ação, né? Então, acabei até aprofundando demais aqui, mas é que eu acabo me empolgando mesmo em falar, e são coisas que eu vejo na prática. Eu falei aqui do concreto, talvez para alguns podem pensar, nossa, mas é uma coisa simples talvez, o concreto, né? Falei que apenas um dos milhares de insumos que a gente tem dentro de uma obra, né? Mas se vocês forem ver do concreto, tem lajes, né, que eu já acompanhei a execução, só para vocês entenderem que a gente fez um orçamento realmente para ser utilizado pela obra, né? Então esse pode ser o seu diferencial para agregar valor aí ao seu serviço, né? Prestação de serviço aí de engenharia, e que quando foi executado a gente percebeu uma divergência realmente ali de concreto, conforme o exemplo que eu mencionei aqui para vocês.
E a gente foi estudar a causa raiz disso e a gente descobriu que o espaçador utilizado era um espaçador que por algum motivo, não sei se teve ali um custo menor na hora da compra, foi utilizado esses espaçadores na laje. Só que o que não se atentaram? Que o espaçador era só um pouquinho maior do que estava em projeto. E como o espaçador é um pouquinho maior, aí vem o aço, aí tem que ter o cobrimento de concreto. O que acabou acontecendo? A espessura da laje aumentou, né, um pouco mais do que o previsto em projeto. E esse foi o desvio do concreto que realmente a gente acabou comparando com o orçamento que foi feito para ser utilizado em obra. E esse foi um desvio grande até, né? Era uma laje bem grande e pensa só, gente, se isso não fosse corrigido, e era no empreendimento, aí, se eu não me engano, de 20 andares. Então, eu me lembro até que eu tinha feito a conta na época, tinha dado aí um desvio de aproximadamente, se isso não fosse corrigido, apenas por essa troca de espaçador, em torno de R$90 mil. Então, olha só como vocês podem estar agregando valor ao serviço de vocês, né? Então, são R$90 mil, gente, que é um dinheiro realmente que iria pelo ralo se não tivesse um controle e se não tivesse um orçamento realista para a obra. Então, por isso que eu quero trazer aqui essa visão para vocês, que eu gostaria de ter tido essa visão lá no início quando eu comecei, né? Então, eu compartilho aqui realmente para agregar valor, para vocês entenderem o quanto isso é importante e quanto impacta no bolso. E quando mexe no bolso do cliente, vocês sabem que assim, dói, né? Dói pro cliente. Quando mexe no nosso bolso, dói. Então, só para vocês verem aonde que vocês podem transformar isso num ponto positivo para você no mercado. Então, é um ponto positivo que você pode estar utilizando para agregar ainda mais valor ao seu serviço de engenharia, certo? E ainda tem aí os engenheiros de obras, né? Que acompanham obra, que faz essa parte de gestão e tudo mais. Eu falo para vocês que o engenheiro que pega realmente, né, o orçamento que a gente acaba entregando e tudo mais, que o engenheiro que pega esse orçamento e ele avalia pelo menos ali as atividades, as macroatividades, a curva ABC, aquele engenheiro que sabe fazer isso, ter essa visão realmente de quanto o custo está impactando na execução, é totalmente diferente daquele engenheiro, por exemplo, que não sabe quais são os custos da obra, o engenheiro que, por exemplo, não sabe quais são os principais atividades, quais são ali os possíveis riscos. Então, é totalmente diferente. Aquele engenheiro que sabe lidar com isso, sabe ler, interpretar um orçamento, conferir, porque assim, querendo ou não, a gente sempre acaba entregando um orçamento, mas sempre tem que ter uma validação, né? Quem pega para executar essas obras tem que ter domínio, né? A gestão da obra em si é você controlar a obra ali realmente, tanto o material, mão de obra, essa parte de contratos, a parte de orçamento, parte de planejamento, parte de qualidade, de escopo, então é muita coisa. Só que o engenheiro, por exemplo, que faz esse tipo de gestão, de acompanhamento de obra, enfim, ele precisa pelo menos entender um pouco, né, de cada área, digamos assim, para extrair o melhor daquilo para que ele consiga de fato gerenciar a obra e ser uma obra de sucesso. Então a gente sabe que uma obra, ela para ter sucesso de fato, são várias variáveis. E a questão do custo é um dos pilares principais. E eu digo até que é o principal pilar, na verdade, né? A gente tem custo, prazo, escopo, né? Tem qualidade também. Então, assim, a questão do custo, ela está envolvida em tudo, né? Uma das principais, conforme eu falei para vocês, é onde tem ali a dor do cliente, né, da empresa, de que, poxa, é o dinheiro da empresa, né? Tem a questão de finanças, realmente, do retorno, tá gastando a mais, tá gastando a menos. Então, é totalmente diferente aquele engenheiro que ele
tá tocando a obra por tocar, no maior incêndio, né, tudo pegando fogo, daquele engenheiro, por exemplo, que sabe controlar, sabe analisar os pontos principais para conseguir gerenciar todos esses pontos e ter um resultado bom no final da obra. Então, olha só a diferença, né? Então, eu falo aqui para os engenheiros que acabam trabalhando com gestão de obra e também com essa parte, de fato, de controle, de acompanhamento, é um ponto positivo aqui, né, para vocês, de vocês saberem focar nos custos principais, saberem ler uma curva ABC ou até mesmo fazer uma curva ABC, que é fácil se fazer, apenas, né, umas contas, digamos assim, mas é bem simples. Então, eu trago aqui para vocês que, para você acabar agregando valor ao seu serviço aqui de canteiro de obras, é de realmente vocês saber a curva ABC, saber analisar as macroatividades, entender, fazer uma validação daquele documento que está chegando, né, até você, porque senão depois vai percorrer a obra, vamos supor que o engenheiro não entende, não está ligado na questão de custos, não sabe como está o desempenho de custo, desempenho de prazo, né, para fazer essas correções, chega aqui no final da obra, e aí, né, como que fica? Né? Então, a culpa é de quem? Então, a culpa aqui, né, que acaba sendo, poxa, o engenheiro da obra que estava responsável, né? Sempre cai sobre o engenheiro que está responsável por toda essa gestão ali durante a execução. Mas eu pergunto, né? O engenheiro da obra aqui, ele estava ligado no orçamento, nos principais pontos, no que ele poderia se atentar, em como economizar em uma obra, né? Porque o legal também de fazer o acompanhamento e ter esse desempenho de custos ali para validar a execução é legal para fazer a correção durante as atividades que estão sendo executadas. Então, fica aqui essa dica, né, para vocês. E também tem uma outra questão que é um pouquinho mais avançado, né? Eu falei aqui para vocês de engenheiro de projetos, falei aqui de profissionais que já atuam na área de orçamento e planejamento, falei aqui de profissionais que são aí engenheiros de obra, né, engenheiros aí de canteiro, né, que faz essa parte de gestão. E agora eu vou falar de um tipo de serviço que pode estar agregando ainda mais o serviço de vocês, né, digamos assim, que é a questão que você pode trabalhar em todas essas áreas, que é a otimização de projeto. Né, ou redução de custos também, dá para você falar dessa forma, que seria o quê? Você trabalhar em trazer metodologias construtivas ou trocas de materiais que tragam um custo-benefício melhor para a empresa, né? Que tragam aí, por exemplo, uma redução de custos, né, principalmente. E isso você consegue ter essa visibilidade e aplicar dentro de uma empresa, né, você sendo CLT ou sendo mesmo até autônomo, né? E eu já trabalhei dessas formas, que é o seguinte, de você fazer esse serviço de otimização, é você apresentar uma nova metodologia, um novo material que traga essa redução de custos e que você ganhe aí um percentual de reconhecimento sobre isso. Vou explicar de uma outra forma para ficar mais claro. A questão, por exemplo, de você apresentar uma metodologia muito mais barata. Vamos supor aqui que você vai economizar 100 mil reais naquela obra com a tua ideia, porque você entende, tem essa habilidade de custos. Olha, se trocar essa metodologia por essa, ou enfim, fazer ali, né, alguma troca que gera uma economia de 100 mil, quando você apresenta isso para a empresa, enfim, é uma bonificação que você acaba negociando com a empresa. Olha, então vou apresentar uma economia de 100 mil, mas se vocês aplicarem realmente de fato, a gente negocia uma bonificação aí de 10%. Então tem isso no mercado, Eu estou trabalhando com uma empresa agora exatamente que eu estou trabalhando essa parte de economia em cima. Então só para vocês verem que existe. E não é a primeira empresa que eu trabalho dessa forma, eu já trabalhei em outra empresa também que trabalhava dessa forma, mas claro que tem que ter uma visão mais aguçada. Mas quando você entende de custos, só para vocês verem o quanto que dá para agregar de valor no serviço de vocês, né? Então, essa parte de otimização de projeto, de redução de custos,
é um pouco mais avançado, né? Digamos assim. Mas que se você conseguir criar isso, uma economia às vezes que tu vê, que tu entendeu como funciona, que você consegue ali fazer um comparativo realmente que tenha um resultado efetivo, plausível realmente. Por exemplo, por que eu digo dessa forma, né? Porque a gente muitas vezes faz um comparativo, acho que muitas pessoas podem fazer um comparativo e acabam comparando essas metodologias isoladas. Mas, na verdade, tem várias outras variáveis, digamos, ocultas, que impactam naquela troca de metodologia e que, às vezes, no final das contas, o que parecia ser mais barato pode sair mais caro. Então, tem que saber avaliar essas variáveis, né? Então, é algo que eu trago aqui para vocês, que dá, sim, para vocês trabalharem com esse tipo de serviço também, de vocês apresentarem otimizações realmente que tragam redução, né, de custo aí para execução de alguma metodologia e que vocês podem negociar ali uns 10%. Já imaginou, por exemplo, você trazer uma economia de 100 mil reais em uma obra e você ganhar uma bonificação aí de 10 mil por você apenas apresentar essa ideia, trazer essa ideia para a empresa, né, para o teu cliente, sendo CLT ou até mesmo, né, sendo PJ. Então, assim, é uma área assim, muito boa para você acabar agregando serviço, não só profissionais da área mesmo, mas de projeto, de canteiro, enfim, todas essas áreas, certo? E eu falo para vocês que, gente, não é difícil. Muitas pessoas talvez pensam, nossa, mas deve ser algo muito complexo. Meu Deus, Marielle, como é que eu vou entender tudo isso? É questão de custos, parece ser difícil. Eu falo pra vocês, gente, não é difícil. Acho que talvez tenha uma crença aí, às vezes, do pessoal, né? Mas não é difícil, né? É matemática básica, praticamente. E conhecer ali realmente como funciona, como é as metodologias e tudo mais. Eu até falo que é como andar de bicicleta, né? Só pra contar uma história aqui pra vocês, que eu, quando era criança, eu andava bastante de bicicleta, aí eu acabei, enfim, caindo um tombo, tem uma cicatriz aqui na testa desse tombo, enfim, e eu parei de andar de bicicleta. E esses dias atrás, né, acho que já faz 1 ou 2 anos, mas eu voltei a andar de bicicleta, a gente tinha comprado uma bicicleta para andar. E aí, o que aconteceu? Gente, eu fui andar de bicicleta e eu não conseguia andar de bicicleta. Eu não conseguia, eu tinha várias marchas e ficava caindo a corrente e tava assim um desastre total. E na verdade o que eu quero trazer aqui para vocês é o quê? Às vezes pode ser que você, por exemplo, vai talvez criar uma crença limitante ali, talvez isso daqui é difícil e não vai pra frente, mas você vai ver que quando vocês criarem de fato essa habilidade, que ali uns 2 dias eu andando de bicicleta, eu já desenvolvi aquilo e foi tranquilamente. E a mesma coisa com custos. Muitos criam essa crença, por exemplo, de ser difícil e tudo mais. Gente, não é difícil. É simplesmente você aprender ali, de fato, dar os primeiros passos e depois vai fluir tranquilamente. E é uma coisa que vai agregar muito valor ao seu serviço. Então, é uma coisa assim que você acaba, às vezes, tendo que aprender ali no início como que acaba trabalhando, né, para fluir o trabalho, mas depois daquilo, gente, vai assim tranquilamente, né? Tem até um aí dos meus alunos que fala, olha, depois que eu aprendi a fazer essa parte de orçamento, tu vai ali, a partir do 2º, 3º, tu faz até de olhos fechados. Então, assim, é exatamente isso. Então, não crie, assim, uma crença que, é uma coisa difícil, uma coisa trabalhosa, enfim, porque, assim, tem o seu reconhecimento, né? Você vai estar agregando valor aí ao seu serviço. E eu falo também que, assim, depende, né, voltando aqui no ponto inicial que eu trouxe desse vídeo, vai depender muito da sua dedicação. Então, para você ter ganhos maiores também, né, você agregar valor ao seu serviço, você entregar um pouquinho a mais e você ser reconhecido por aquilo, vai depender da sua dedicação.
tem profissionais que se dedicam e não tem erro, gente. Quando se dedica, acaba se sobressaindo no mercado com essa habilidade de custos. Seja para projeto, seja para canteiro de obras, seja profissionais da área mesmo. Então, tudo que você entrega um pouquinho a mais, se você der assim 1% a mais sempre que você entrega um serviço, vocês vão estar agregando muito valor aí ao serviço que vocês estão prestando. E volta aquela questão, né, do marketing boca a boca. É aí que você acaba sendo recomendado, né, para outros clientes, né, para outros colegas, enfim. E eu até falo assim, essa questão de dar 1% a mais não é somente a questão do marketing, né, boca a boca, né, mas assim, dentro de uma empresa, as pessoas acabam vendo, né? As pessoas acabam vendo o quanto que você se dedica, o que você entrega mais. Então eu falo assim, que é algo que vocês devem estar trabalhando, não somente às vezes para cliente de fora, né, sendo autônomo, mas até mesmo dentro de uma empresa. As pessoas vê realmente o que você tem de diferencial, se você está buscando se destacar, o que você está agregando de valor ao seu serviço. E eu trago que o custos é uma habilidade aí que influencia diretamente em toda a área, né, da construção civil. Então é algo que, se você saber lidar o mínimo básico, dar um pouquinho a mais, 1% a mais de você, eu tenho certeza que você vai se sobressair, que os outros vão perceber isso. E não somente, né, dentro de uma empresa, mas isso também fora, né? Então, até falo aqui para profissionais tanto CLT e também profissionais aí que atuam como PJ, certo? E eu falo ainda, pra gente fechar a ideia aqui, que o legal é que quanto antes você plantar, melhor. Porque quanto antes você plantar, você vai ter ali quanto antes a colheita daquilo. Então, não deixe isso para depois, não deixe essa questão, futuramente talvez eu estude sobre isso. O quanto antes você fazer, melhor, né? O legal é vocês já começarem a plantar isso para colher o quanto antes também. Certo, pessoal? Então eu falo para vocês, busquem conhecimento, busquem aí, no caso, informações sobre a área, busquem se especializar um pouquinho a mais nessa área, que vocês já vão ver o quanto que isso é bom para a carreira de vocês, tá? Então, conforme eu falei, independente da área, seja de projeto, seja de canteiro, seja profissionais especialistas aí já até mesmo, né, que fazem essa questão de orçamento e planejamento, sempre entreguem um pouquinho a mais, busquem informação, que assim, é aí que você vai começar a agregar ainda mais valor ao seu serviço. E para quem me acompanha aqui, sabe que eu tenho o MTCO, que eu trago justamente isso, né? Eu trago todas essas informações, eu trago realmente toda essa minha vivência na prática para dentro do MTCO, para ajudar esses profissionais a se destacarem e chegar a ter ganhos aí de 6 a 15 mil nessa área da engenharia civil, que é pouco explorada. Certo? Então deixo aqui meu convite e também, se você gostou desse vídeo, se foi aí bom para você, se acabou agregando, deixa aqui nos comentários também para eu saber. Então é isso, pessoal, e até a próxima!